Grande parte dos negócios digitais já testaram várias e várias técnicas, várias estratégias de marketing, várias estratégias de vendas. E sem sombra de dúvidas, essa estratégia é a que mais gera lucro. Eu estou falando da estratégia, né, que eu gosto sempre de chamar essa estratégia de ascensão de clientes, tá? No caso, a ascensão de clientes nada mais é do que aproveitamento de base já existente para venda do seu produto, seja um serviço, seja um infoproduto, seja o que for. Eu digo isso como alguém que já tocou diversas estratégias, diversas empresas, vários negócios e diversos nichos. E aí, no caso, até trazendo um estudo de caso para vocês, né, trazendo apenas um case, a gente tocava um lançamento que faturava ali em torno de 300, 400 mil reais a cada lançamento, que dava um ciclo mais ou menos de 3 meses, né? Então, em 3 meses, tinha ali um valor de retorno de 400 mil reais, né, por lançamento. Mas a gente investia em torno de 100, 150 mil reais, tanto em verba, totalizando o valor de verba, mas também o valor operacional, o custo operacional. Então, no caso, o nosso ROAS, né, o nosso ROI, ele era muito mais baixo do que a gente queria, né, do que a gente esperava. Então, a gente pegou essa estratégia de ascensão de clientes, aplicou dentro do negócio com outras estratégias também somadas, mas essa daqui sendo a estrutura principal, o nosso foco, e o retorno foi de 1 milhão em um mês, tá? Então, presta bastante atenção nessa estratégia, né, de ascensão de clientes. É uma estratégia que muitos negócios não aplicam da forma certa, tá? Porque ela não é explicada com, como eu posso dizer, com qualidade ou de forma clara para a maioria das pessoas, tá? Então, a maioria das pessoas que tem um negócio e que usa o marketing digital como uma alavanca, no caso, estrutura de venda, estrutura comercial, qualquer estratégia, né, que possa ser utilizada para aumentar as vendas do seu negócio, acaba não testando essa estratégia por falta de conhecimento ou por não saber como estruturar. Então, o primeiro ponto, tá, é interessante a gente lembrar do que se trata essa estratégia de ascensão de clientes. Então, é importante a gente começar pelo modelo de arquitetura de receita. O Revene Archer, né, um escritor, ele acabou escrevendo essa teoria, né, a teoria da arquitetura de receita, onde toda empresa é como se fosse uma fábrica de receita. Então vamos utilizar a teoria das restrições para poder auxiliar nessa visão. Entra o produto, né, a gente tem a parte do produto, então entra o ganho, nós temos o inventário, né, que nada mais é do que o nosso produto, que está parado como se fosse a praça, né, onde está ali inserido o nosso produto, a forma que a gente vai entregar. E também a gente possui o que se chama-se de gasto, que é os nossos gastos operacionais como um todo, tá? Então, a arquitetura de receita, ela unifica o funil tradicional, que é o funil de aquisição, tá? Esse daqui. Então, o funil de aquisição nada mais é do que tráfego pago, conteúdo orgânico, é a entrada de leads, tá? Então, uma pessoa não me conhece, não comprou comigo nenhuma vez, e ele vai fazer a compra do produto. Então, ele vai passar por um processo de funil. Aí, a gente chama de topo, meio e fundo de funil, comumente conhecido aí dentro do mercado. Mas, quando a gente fala da arquitetura de receita, ele se aprofunda muito mais nessa visão. A gente primeiro traz o que se chama de promessa de impacto, que é o seguinte, é um funil com foco na promessa. Então, no caso, a gente passa por 4 etapas, né, por assim dizer. A primeira etapa é o desconhecimento do impacto, que na verdade não é nenhuma etapa, tá? Então, a pessoa ela não conhece. Então, a gente precisa identificar como que a gente vai conseguir atrair a atenção desse público, tá? Como que eu vou atrair essa pessoa que nunca ouviu falar da minha marca? Pô, ela não me conhece, ela não conhece a minha marca, não conhece o meu produto, então eu preciso gerar algo que gere esse interesse. Então ele desconhece o impacto que eu ofereço. Quando eu coloco o meu anúncio, o meu tráfego pago, o que quer que seja, eu trago a parte da conscientização de marca. Então ele está começando a descobrir o impacto, a minha promessa, o meu método, o meu produto. Com a consciência sendo ali esse impacto inicial, então a primeira impressão mais ou menos que a gente deixa no cliente, a gente começa a passar por uma etapa chamada etapa de educação, onde a gente começa a ensinar o lead. E aí, no caso, a gente gera conteúdo, gera promessas, conteúdo longo, conteúdo curto, o que quer que seja, a gente começa a educar esse cliente para que ele possa priorizar o impacto nosso. Então, ele começa a priorizar
o impacto, por assim dizer. Então ele começa a ter interesse, ele começa a priorizar até uma hora, né, que ele passa pela etapa de seleção. Então ele começa a entender que, pô, eu tenho um problema, entra a tese das 5 consciências, né, não é do Claude Hopkins, é a... Esqueci o nome do escritor, né, que trouxe esse método de copy, mas é a parte dos 5 níveis de consciência. Primeiro nível, totalmente inconsciente, então ele não conhece o meu produto. Segundo, ele está parcialmente consciente, então ele sabe que tem um problema, mas não sabe qual que é a solução disso, né? Então, no caso, ele sabe que ele percebe que tem um problema, mas não sabe nada de solução. A terceira etapa, ele sabe que tem solução, mas ele não sabe, né, se de fato a sua solução ele vai acabar comprando contigo, né? Tipo, pô, se a sua solução é a melhor, tô tentando resumir aqui para você mais ou menos entender. Então ele não sabe dizer se, por exemplo, o seu produto, ele tem a solução que eu preciso. Então passa pela etapa de consciente do produto. Então ele sabe do seu produto, só que não está consciente da oferta. Ele não viu a sua oferta como algo positivo. Tá? Ou no sentido de, pô, essa oferta é realmente muito boa, eu vou comprar com ele. Então a gente tem esses 5 níveis de consciência. Totalmente inconsciente, consciente, né, do problema, consciente da solução, consciente do produto e aí, no caso, o último ponto, consciente da oferta. Então, na etapa de seleção, a gente já trabalhou os 5 níveis de consciência. Então, ele vai comprar no impacto. Esse impacto pode ser, a gente tem as divisões de impacto. Tem o impacto do conteúdo, né, o impacto da promessa, impacto do lançamento, onde ele vai lá, ele se sentiu impactado, ele comprou, e aí no caso ele vai comprar um outro impacto, que aí no caso é a promessa do seu produto. Nisso passa pela a etapa chamada de commit, né, que aí no caso ele está commitado para o impacto, então ele está comprado contigo, ele está de fato ali interessado. Esse daqui é o funil de aquisição, muito simples, muito utilizado dentro do marketing digital, ou qualquer modelo de negócio, né? Todos os modelos de negócio ele precisa desses produtos. Alguns têm uma margem de conscientização maior e outros menor. Então, às vezes, tem que trabalhar mais para ter conscientização ou às vezes não. E aí a gente tem uma etapa que é muito negligenciada, principalmente nessa visão de marketing digital focada exclusivamente na parte de performance, que é a etapa de retenção e expansão do negócio, tá? Então, todo esse funil aqui, ele já foi explicado. E é muito conhecido no marketing digital. Perfeito. Agora, a gente tem 3 etapas dentro de um negócio que ele não é trabalhado. Que é a etapa de onboarding, tá? A gente tem o onboarding, que aí no caso é as primeiras impressões dentro do meu produto ou do meu serviço. Então, gerar um onboarding mais claro, onde eu alinho todas as expectativas com o cliente, onde eu faço os nossos acordos para que ele possa alcançar o primeiro impacto, alcançar o resultado do meu produto. Ele pode ser high ticket, low ticket, isso daí é indiferente, tá? Estou falando de qualquer produto digital aqui, ou produto, serviço digital, ou até físico, tá? Porque quem vai fazer implante dentário vai passar por uma etapa de onboarding, uma consulta inicial, uma etapa de alinhamento de expectativas. Então, qualquer coisa trabalha essa parte do onboarding, essa lógica do onboarding. Quando o onboarding é bem feito, ele alcança o primeiro impacto, a gente retém esse cliente. A retenção é a capacidade que eu tenho de deixar esse cliente pagando para mim ao longo do tempo, que é o LTV. Então, a receita recorrente é o resultado, né? Tá aqui o primeiro princípio. É o resultado do impacto recorrente. Então, se eu gero resultado para esse cliente, se eu impacto de forma positiva esse cliente, ele tem uma etapa de impacto recorrente que aí a retenção vai aumentando. Então, o cliente ele vai aumentando como eu posso dizer, o investimento que ele tem comigo ao longo do tempo. Então, eu aumento a minha receita. Tá? Que é o foco da arquitetura de receita, que é ter essa margem de receita aí recorrente, tá? Ao longo do tempo, é aumentar o LTV. E além de aumentar o LTV desse cliente, a gente tem a etapa de expansão, que aí no caso é a indicação desse cliente, ou seja, eu expando a boca do meu funil. Então isso aqui é chamado de funil borboleta, tá? O bow tie. Tá? Eu acabei esquecendo de informar, mas aí no caso aumenta a retenção, que é a quantidade de receita esse cliente ele vai deixando ao longo do tempo, mas também aumenta a indicação desse cliente e facilita até mesmo o funil de aquisição, porque às vezes por ser uma indicação,
a margem de conscientização, educação, seleção se torna menor, ou seja, ele vai comprar com mais facilidade do que seria outro lead. E aí a gente gerou um impacto máximo, tanto para esse cliente, porque ele vai tendo transformações com os nossos produtos, e também para o nosso próprio negócio, tá? E o impacto dentro do nosso negócio, que aí no caso ele deixa de forma recorrente. Trabalhando esses princípios iniciais, a gente dá sequência e a gente fala a respeito sobre ecossistema de produto, tá? É interessante falar de ecossistema de produto porque geralmente a ascensão de cliente é muito boa para produto high-end, tá? O que é o high-end? O high-end nada mais é do que o produto que acaba gerando o quê? Ele acaba sendo a última etapa do seu funil, do seu ecossistema de produtos, tá? Eu vou tentar fazer uma ilustração aqui, só um momento, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente conseguir visualizar melhor. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Então quando a gente fala de ecossistema de produto, se eu não me engano eu mostrei no último vídeo, tá? Mas só para vocês entenderem, a gente tem aqui o início, que é o nosso produto principal. Tá? Vamos deixar aqui um P. É o nosso produto principal, é o nosso carro-chefe. Seja o nosso serviço, ou seja um infoproduto, ou um produto físico, tá? Indiferente. É o produto que a gente quer vender de fato. Dentro desse ecossistema, a gente tem outros produtos, que aí no caso, a gente tem os front-ends, tá? Ou os low tickets, tá? Deixa eu fazer aqui uma amostra melhor. A gente tem os low tickets, tá? Que são tickets menores. Então, a ideia aqui é ter um ticket mais baixo, tá? Uma receita mais baixa. Mas a gente reduz o CAC do produto principal, tá? Depois eu vou explicar mais ou menos essa lógica. E aí, além desse front-end, vou deixar aqui um F de front-end, a gente também tem o high-end, né? Que é o último produto. É o produto que está, como eu posso dizer, lá no topo da hierarquia, tá? Que é o nosso último produto mais ou menos a ser ofertado. Vou deixar um H aqui, que é o high-end. Então, para você entender, a ascensão de clientes, ela vai funcionar daqui para cima, tá? Deixar um azulzinho aqui, daqui para cima. Por quê? Porque no front-end, geralmente a gente não vai vender para quem tem o produto principal, porque a ideia é que o produto principal, às vezes, já tenha os nossos front-ends. Existem exceções, tá? Então você pode muito bem fornecer um produto low ticket para alguém que tem o seu produto principal, tá? E não tem problema nenhum nisso. É mais ou menos o padrão do mercado é não oferecer. O padrão do mercado é ter esse ecossistema que eu vou mostrar. Então, no caso, o low ticket, ele popula público. Então, a gente aumenta a nossa aquisição do nosso bow-tie, do nosso produto. Então, a gente lota ali os nossos produtos aqui, né? E aí a ascensão de clientes, que aí é a estratégia que eu vou mostrar, a ideia é que eu pegue as pessoas que compraram os meus produtos low ticket, seja ele infoprodutos ou pequenos serviços, e lanço para o produto principal. Do produto principal, eu vou pegar uma pequena parcela de pessoas e lançar para o meu produto high-end, que aí no caso é meu último produto. Um exemplo claro, né? Eu trouxe no último vídeo novamente, a respeito do Jonas Castro. Então a gente tem Substack Pro, Framework Pro, YouTube Pro, LinkedIn Pro, tá? Desses produtos de entrada, lança para o produto principal, que aí é a escola do Jonas. Do produto principal, vai para um high-end. Aí pode ser a mentoria ou o serviço dele, tá? Que aí no caso é a última etapa ali do ecossistema de produtos dele. Então, tudo isso daqui é um ecossistema de produto. É importante a gente lembrar disso porque a ascensão de clientes só vai funcionar com um ecossistema de produtos. Então, retornando aqui a respeito dos produtos high-end, então o produto high-end ele não tem o objetivo de adquirir público em massa. Então, eu não quero atrair um monte de pessoas. Não é isso que a gente quer quando a gente tem um produto high-end. O nosso produto high-end, a ideia é que ele seja um produto de continuidade. Ou seja, o lead que já está comigo, que já teve transformação, vai comprar comigo mais uma vez, que é esse produto high-end. Então, ele não é um conteúdo de porta de entrada, ele exige uma base qualificada e aquecida, e ele vai depender da sua base ativa.
tá? Então eu tenho a minha base ativa de clientes, eu tenho os meus materiais que eu vou fornecer. Então tudo isso ele acaba dependendo dessa base, tá? Então você precisa vender outros produtos para aplicar essa estratégia de ascensão de clientes, porque a lógica é que seja um produto de continuidade. Outro ponto é que geralmente ele vai ser um produto que tem uma venda consultiva, tá? Então ele precisa ter alta confiança. Ele não é essa estratégia de ascensão de clientes não foca em vender em forma, como eu posso dizer, de forma automática. A ideia é que seja vendido com uma relação prévia e especialmente em 1 a 1, tá? Então numa conversa, numa reunião, em alguma coisa, em 1 a 1, né, uma conversa direta com a pessoa, para você conseguir fazer essa venda, tá? Porque ele é uma venda mais consultiva. Justamente porque produto high-end ele exige isso. Então ele exige mais preparo de qualificação. Um dos pilares também dessa estratégia é que ele foca em reativação de base. Então, como eu disse, a gente já tem a nossa base, mas eu quero que a minha base de clientes que mais é transformada, que continue comigo ao longo do tempo. Então, porque é mais fácil eu vender o meu próximo serviço, o meu próximo produto, para quem já comprou comigo. Fica muito mais fácil. E além disso, a transformação dele vai ser muito melhor do que alguém totalmente novo. Às vezes ele precisa conhecer mais o meu método. Às vezes ele tem que ter feito um serviço comigo previamente. Só que, ele já quer comprar esse produto direto. E às vezes ele não está preparado. Então, no caso, a ascensão de clientes ele vem justamente por esse motivo, tá? E aí, um resuminho da estratégia ele tem uma escada de valor que vem baseado no ecossistema de produto. Ele também foca na evolução natural do aluno, do cliente como um todo, tá? Então, é uma evolução natural. Então, começou vou trazer o exemplo do Jonas de novo. Começou no Substack Pro? Gostou? Perfeito. Tem outros produtos. Você quer comprar um outro produto aqui da classe Pro ou você já quer ir para a escola do Jonas onde vai ter tudo? Então, é uma evolução natural do aluno e está dentro da nossa escada de valor e é uma continuidade dentro do ecossistema. Então, às vezes alguém comprou o LinkedIn Pro, ficou 3, 4 meses consumindo conteúdo, vai lá, quero ir para a escola do Jonas. Então, é uma continuidade dentro do próprio ecossistema. Então, isso tudo acaba facilitando essa visualização. Um dos princípios, aí no caso, tá, a gente entra nos princípios chaves, tá, desse modelo, que é como se fosse uma engrenagem. Então, tudo isso aqui ele vai precisar desses 4 pilares aqui, dessas 4 questões, para ter esses princípios chaves rodando, que é justamente esses pontos. Como a gente falou, é um produto de continuidade. Então, ele tem que ter uma jornada desenhada, tá? É um dos requisitos claros. Então, o exemplo, o lead ele vai comprar o meu produto, eu já sei que depois que ele comprar esse produto, eu vou oferecer 2 produtos para ele. Perfeito. Com base nesse produto que ele acabar comprando, eu vou lançar ele para um outro produto. Então, eu tenho a jornada desenhada do cliente, por assim dizer. Então, já está tudo ali desenhado, está tudo dentro da minha metodologia, tá? Então, a gente não pode quebrar a metodologia e nem as nossas promessas, como no caso do Jonas. Jonas, ele foca principalmente em empreendedorismo em paz, tá? Empreender em paz. Então, tudo está dentro de um método, está dentro de uma ideia, está dentro de um ecossistema. Então, se o meu produto, vamos supor que esse produto aqui, ele quebra esse princípio, ele acaba gerando fricção na venda, tá? Então, ele precisa fazer parte do seu ecossistema mesmo de fato. Outro ponto, como eu disse, abordagem consultiva. Então, o ticket alto, ele vai exigir essa venda. Então, no caso, a gente precisa estar preparado para definir educação. Então, a gente vai educar o nosso público com os nossos conteúdos dentro do nosso produto. Vai gerar uma escassez no sentido de não vai vender abertamente, não é para todo mundo que vai comprar. Embora, dependendo da estrutura, como eu disse, muito provavelmente aqui nessa etapa, tá, de front-end, você pode deixar ele aberto. Qualquer um pode entrar no produto principal. Mas o produto aqui de cima, o high-end, a ideia é que não seja todo mundo o produto principal que compre. Ele precisa cumprir, aí no caso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um checklist, tá? Um checklist para identificar que, de fato, essa pessoa ela está qualificada para comprar o meu high-end, para entrar nesse produto de alto ticket. Então, a gente tem esse processo.
a gente tem que focar sempre em reativação de leads, então a gente vai sempre estar focando em reativação, vai estar sempre reativando, conversando, analisando o checklist. Então, o nosso trabalho de reativação de base vai ser o nosso foco, porque é muito mais barato falar com uma base já ativa do que conversar com lead frio para vender, tá? Além que converte muito mais. E a ascensão natural, a gente não vai forçar a venda, a gente vai visualizar quem está pronto e quer o próximo passo, tá? Trabalhando só com um pouco antes, tá, de mostrar de fato, na verdade tudo isso aqui já está puxando a estratégia da ascensão de clientes, mas antes de puxar essa linha lógica, a gente precisa entender qual que de fato é a lógica, né, da aquisição versus a ascensão, tá? Porque algumas pessoas focam somente na aquisição de clientes, em vez de fazer a ascensão, tá? A aquisição, como eu disse, ela foca em uma base não compradora. Então é um lead frio ou morno, que tem um interesse inicial. Ela busca alguma coisa mais básica, geralmente. Às vezes tem exceções, tá? Tem gente que vai comprar um produto muito mais caro, que vai ir já direto no seu high-end. Mas não é todo mundo, tá? E é bem mais difícil do que parece, mas acontece. Geralmente essa pessoa não conhece você ainda, não conhece sua marca, não conhece seu método, vai precisar ser convencido através de uma promessa. A principal objeção dele vai ser, é para mim esse produto? Então, pô, será que é para mim? Será que faz sentido? Será que de fato eu quero isso? E a ideia não, né? É comum que a conversão seja menor, tá? A conversão da nossa lista, e o nosso CAC ele seja mais alto. Significa que eu não vou focar nessa base não compradora? Muito pelo contrário. A gente precisa focar nessa base não compradora também. A gente vai fazer uma somatória de estratégias, tá? Isso aqui era para ser o mais. A gente vai focar numa somatória de estratégias. Então, entra a ascensão de clientes, que foca na base já compradora. Então, o lead já é cliente, ele já aplica o nosso método, já tem o nosso serviço, já conhece a gente, já gosta da gente. Ele vai buscar algum aprofundamento se for em produto, ele conhece a metodologia, vai confiar na sua autoridade. A decisão dele vai ser mais fácil porque ele já obteve resultado contigo. E a objeção desse cliente é, estou pronto? Será que eu estou pronto para dar esse próximo passo? Então não é se faz sentido, se de fato é para ele. Ele sabe que é para ele, mas ele não sabe se ele está pronto ainda, tá? Caso ele tenha, é claro, tido uma boa experiência com o seu produto e tido bons resultados. Outro ponto que é interessante é que essa é a estratégia que tem a maior conversão e o menor CAC. Como eu disse, na verdade, às vezes o CAC sai até, entre aspas, por R$0, tá? No caso, ele sai de graça, entre aspas, né? Porque a gente tem que lembrar que houve um CAC lá atrás que adquiriu esse público, esse lead. Então, o CAC 0 ele acaba não existindo. Teve algum CAC ali envolvido, seja de aquisição de alguém que indicou, mas aí no caso, a aquisição de um outro cliente foi menor, então praticamente a expansão desse cliente foi maior, mas no caso, o CAC ele é sempre menor do que a estratégia da base não compradora, tá? Se ela for executada de forma correta. Como que funciona a estratégia na prática, tá? Só para você entender, a gente está encaminhando já para o final, então no caso, a gente já falou a respeito dos princípios básicos, mas o produto dentro da ascensão de clientes é a nossa escala, tá? Então a gente não foca em lançamento perpétuo, venda automática, não. A gente sabe que o nosso produto ele não vai escalar sozinho. Então anote isso daqui. A gente precisa gerar um impacto dentro do nosso produto principal. Deixa eu botar um pezinho aqui de novo. Dentro do nosso produto principal. E a gente precisa ter uma ação comercial, seja sua, seja de um time, tá? Então, não era para ser essa caneta aqui. Então a gente vai e olha, pô, eu quero que rode no automático. Cara, a ascensão de cliente consegue automatizar? Consegue, mas, cara, não é o ideal. O ideal é você ficar olhando e unir produto e comercial, tá? Porque ele não vai escalar sozinho. Outro ponto é a ascensão de clientes. De fato, como é que faz isso? Através de um checklist, tá? Através do histórico do aluno. É fazer a oferta no momento certo. Então eu vejo lá, a gente olha lá, vamos supor que eu tenho um cliente. Ele está tendo uma boa experiência com o meu produto, mas eu sei que o meu produto inicial ele custa R$1.000. Se eu vejo que ele está preparado, teve resultado e ele está pronto para meu próximo produto de R$10.000, então eu vou fazer a oferta no momento certo. Se ele ainda não está preparado, eu vou engatilhar, eu vou
apenas fazer o seeding, tá? Então eu vou gerando, olha, tá melhorando o seu resultado, você tá alcançando melhores resultados, você tá conseguindo crescer, daqui a pouco vai ter uma hora que vai ser necessário dar um próximo passo. Ainda não, vamos focar no seu resultado. Então é você fazer de tudo para gerar o resultado do cliente. Caso seja um produto, se for um serviço, é você gerar esse resultado. Caso você esteja com dúvida a respeito de serviços e produtos, no caso, eu trouxe um vídeo, tá, anteriormente, tá, uns 10 dias eu acho, que foi publicado, onde você pode ver qual que é essas duas estratégias, que é a estratégia de venda através de serviços e a venda através de produtos, tá? Então, no caso, a nossa ascensão funciona dessa forma. A missão central, tá? Aqui no caso eu trouxe o termo aluno, porque essa estratégia foi a que eu apliquei, inclusive, dentro de diversos infoprodutores. Então, para você, se você for infoprodutor, vai ficar melhor. Se não for, serviço, cliente, tá? Então, no caso, clientes, os melhores clientes precisam ser encontrados. Essa é a missão da estratégia. É eu ver quem que está pronto para comprar comigo de novo, em matéria de continuidade. E a escala através do time comercial. Então, a gente unifica diagnóstico e enquadramento, tá? A gente vê, pô, o lead está enquadrado, o lead não está enquadrado para a parte da venda. Checklist de ascensão, tá? Esse é o material que mais você vai precisar utilizar. Vou trazer um exemplo. A gente tem aqui, esse daqui é um exemplo prático, tá? Eu apliquei isso daqui dentro de um infoproduto, que no caso era como se fosse um passe de 2 anos, tá? Então a pessoa compraria um produto de 28 mil reais, tá? Na verdade eu acho que era de 70 mil reais e a renda da pessoa tinha que ser 28 mil reais. Não, minto. 28 mil reais, tá? De fato, o custo do produto. Então no caso esse checklist foi o que eu criei mais ou menos, tá? Os sinais mais claros. É claro que você vai colocar muito mais coisas, tá? Aqui eu só trouxe um resumo, mas é justamente para a gente conseguir visualizar o checklist de ascensão, que é a ferramenta que a gente utiliza. Você pode colocar no Notion, pode colocar no Obsidian, pode ter num papel, pode ter numa planilha de Excel, pode ter no Google Sheets, pode ter no Google Docs, aonde quer que seja. Você apenas vai fazer um mapeamento do lead e o estado atual dele, tá? E ver o que ele precisa para de fato acabar comprando. Por exemplo, nesse caso, o nosso checklist de ascensão focava no perfil financeiro, tá? O histórico com o Lucas Naves, que era o especialista em questão que eu fiz essa estratégia, qual que era o momento de vida desse público e qual que era o perfil mental dele. Então, perfil financeiro, ele deveria ter uma renda compatível com um investimento de 28 mil reais, ele deveria enxergar desenvolvimento como investimento. Então, no caso, o lead ele tinha que entender que para ele crescer, para ele se desenvolver, ele tem que gastar mais, investir mais, e não demonstrar resistência emocional ao valor. Por exemplo, se eu chegar e dar uma oferta para ele e falar, putz, está muito caro. Então, no caso, se ele gera esse estágio, pô, tá muito caro, não está preparado para ofertar. Então, eu nem vou ofertar. Tá? O time comercial não vai ter investimento de tempo ali. Histórico com o especialista, tá? Então, ele já consumiu produtos, já viu conteúdos. Então, no caso, ele tem que ser um aluno, ele tem... Nesse caso, tá, ele deveria ter feito uma formação com o especialista, demonstrar respeito pela metodologia dele e relatar aprendizados ou impactos anteriores. Então, ele tem que ter dado depoimento. Ele deve ter falado, gostei muito, eu apliquei, deu certo, gostei muito do método, da estratégia, tive resultado com clientes, aumentei meus ganhos financeiros de 5 mil para 15 mil reais. São exemplos que eu estou dando. Então, ele tem que ter tido um histórico positivo com o especialista. Aí, a gente vai para os perfis mentais, tá? Então, ele tem que ter visão de longo prazo, tem que buscar evolução contínua, ele tem que valorizar acesso e proximidade com a autoridade. Então, pô, se eu tiver acesso e a proximidade com o especialista, eu tô feito. Ele tem que ter essa visão, esse padrão mental. Ele tem que olhar e falar, cara, eu preciso conversar com esse cara direto. Toda hora que eu puder, tem que estar ali com o celular na mão e chegar e mandar mensagem para ele, ele tem que me responder. Era esse tipo de público que a gente estava buscando, porque é o produto de continuidade, de 2 anos, livre acesso com essa pessoa, com o especialista, né? Tem 2 anos de acesso, tem grupo exclusivo, tem mentoria exclusiva. Então, esse era o foco. E o momento de vida, ele deveria estar em expansão profissional, pessoal, principalmente profissional, tá? Ele pode estar em uma expansão pessoal? Pode, mas o nosso foco era profissional. E buscar clareza, direção, repertório através desse contato
com o especialista. E ele não pode estar no modo sobrevivência. Ou seja, ele não deve estar vivendo para pagar as contas. Não pode. Ele precisa estar com liberdade financeira adequada. Principalmente esse público, tá? Um público que tem mais essa liberdade financeira, tudo mais. Se não tiver ainda, mas te fizer sentido, aí pode acabar ofertando. Com base nesse checklist, nesses princípios, a gente usa os sinais, tá? Que aí no caso é como se fosse pesos. A gente atribui pesos. Por exemplo, a gente coloca na visão de longo prazo peso 5. É importante, mas não é necessário. Mas renda compatível com um investimento de R$28.000, pô, isso daqui é inegociável. Então vamos lá, peso 10. Então você pode fazer essa mudança de peso da forma que você quiser. Não acabei construindo nada aqui, mas se você quiser também que eu estruture um framework, como se fosse um template, comenta aqui embaixo que aí eu posso acabar produzindo e gerando um outro vídeo acima desse template, tá? Mas no caso a gente tem 3 principais sinais, que aí no caso é com base nessas perguntas, tá? Nesse checklist. Os sinais, né, eu coloquei o primeiro como sinal âmbar, tá? Que no caso é o momento que a gente pode ofertar. Então, se ele faz perguntas sobre continuidade, ele demonstra interesse em acesso direto, ele compara investimento com retorno, pergunta sobre próximos passos, tem a renda compatível com R$28.000, enxerga desenvolvimento como investimento, já consumiu conteúdo ou produto, gosta da metodologia, gosta do especialista, então pode ofertar. Aí, no caso, padrão comercial. Eu tenho um outro produto, você tem interesse? Aí, no caso, um exemplo, tá, de parte comercial. E a gente tem o sinal do meio, né, que é o sinal de ouro, tá? Que aí, no caso, a gente vai nutrir mais. Não é o momento de vender. Ele tem interesse, mas ainda está inseguro financeiramente. Compra curso isolado, nunca fez uma metodologia completa. Ele precisa de contexto de produto, ainda não está pronto para comprar. Então a gente vai nutrindo esse lead até uma hora que ele se torne âmbar, tá? Ou uma outra cor de sua preferência. Pode ser verde, pode ser azul, pode ser vermelho, pode ser qualquer cor. Eu coloquei aqui o que faz parte da minha paleta de identidade visual. Então a gente tem o sinal âmbar, o sinal ouro e o sinal ébano, né? Que aí no caso não foca, não oferta, não fala nada, nem faz o seeding. Esse daqui de nutrir mais, você vai fazer o seeding, tá? Que aí no caso vai começar a falar um pouquinho do produto, vai gerar interesse, mas falar, mas vamos focar no seu desenvolvimento, vamos alcançar esses resultados. Quando a gente alcançar esses resultados, eu volto com essa conversa. E o sinal ébano não vou ofertar. Foca em excessivo em preço. Às vezes ele não gostou da metodologia. Se ele não gostou da metodologia, nem faz sentido você fazer o seeding. Não faz nem sentido você comentar a respeito disso. Faz mais sentido você focar no resultado do cliente do que você querer chegar e falar, tem um outro produto. Cara, não faz isso. Eu já vi muita gente quebrando todo o seu ecossistema de produto, gerando mais atrito, tendo churn a rodo. Inclusive, o próximo vídeo vai ser a respeito de churn. E aí, no caso, ele fala, não estou entendendo por que tem o churn tão alto. É que o cliente não obteve resultado e ainda assim quer vender para esse cliente. A tendência é que esse cliente gere problema. A tendência é que esse cliente ele queira cancelar, que ele dê churn, que ele não goste do próprio ecossistema como um todo devido a excesso de oferta. Então, printa essa tela, use essa tela, crie o seu próprio checklist. Cada produto tem checklists específicos. Eu não consigo chegar e falar, esse daqui é um checklist padrão. Apenas consigo dizer a respeito de 3 coisas. Apenas os 4 tópicos, né? Perfil financeiro, histórico com você, com o seu produto, com a sua marca, o perfil mental que você deseja e o momento de vida. Às vezes vai mudar algum ou outro, ou às vezes vai ter mais coisa. Então, por exemplo, se eu faço cirurgia bariátrica, eu vou lá, tenho o meu público. Eu vou lá, faço cirurgia bariátrica. Então, uma das coisas é ter passado sem complicações médicas pela cirurgia bariátrica. Aí, no caso, não passou teve uma cirurgia tranquila. Teve resultado, perfeito. Agora eu vou vender um produto high-end. Não é que o high-end aqui nesse caso, ele não precisa ser mais caro, tá? Ele vai ser um produto de continuidade ao seu produto principal. Se você tem um produto principal que é a bariátrica, então eu vou fornecer serviços de nutrição, serviço de nutricionista, psicologia, porque tem coisas que vai precisar de acompanhamento profissional na área mental, na área
de exercício físico, na área da alimentação. Então percebe aqui que você consegue brincar com isso. Não é que precisa ser um high-end, um produto de alto custo. Não, não é isso, tá? Isso daqui é apenas uma... onde é mais aplicado, mas você consegue pegar produtos menores e fornecer e ganhar no LTV, na recorrência, tá? Mas utilizando sempre a estratégia de ascensão de clientes, tá? Para a gente conseguir visualizar e facilitar esse processo de conversão, tá? Resumindo para vocês. Então aqui eu trouxe essa imagem aqui de resumo. Deixa eu tentar dar um zoom. A gente tem a ascensão de clientes, nada mais é, né, de aumentar o nosso foco financeiro em cima da nossa base. Então a gente vai olhar para a nossa base para querer vender mais. Então a gente tem os nossos princípios. Produto de continuidade, de novo, anota aí todos os pontos. Produto de continuidade. Então a gente vai oferecer um segundo produto para aprofundar o engajamento do cliente. Vai subir a escadinha, vai vir para pré-requisitos claros. A gente vai ter o quê? Vai ter critérios. A gente não vai vender para qualquer um, vai vender com critério, com conhecimento da nossa base, conhecimento do aluno. Inclusive, algumas pessoas chamam essas pessoas de CS, né? O sucesso do cliente, mas algumas pessoas também chamam de anjo ou guardião. Que aí, no caso, são pessoas que cuidam do, como eu posso dizer, cuidam da satisfação do cliente, mas eles também são vendedores, tá? Então, eles olham para isso e dizem, olha, eu vou vender para esse cliente, por quê? Porque ele está preparado, tá? É um accounting planning, né? Você fazer um planejamento de monetizações ao longo do ano, do período que tiver de relacionamento com esse cliente. Sobe a escadinha, abordagem consultiva, tá? Então a gente vai engajar os nossos clientes com conversas personalizadas, tá? Precisa ser personalizado, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, porque não funciona. A ascensão de clientes precisa ser personalizada, tá? Reativação de base, tá? Então a gente precisa reativar as nossas bases e prepará-las, né, para vendas futuras. E isso daí vai gerar uma ascensão natural. Então o cliente ele vai ser guiado por ti. Você está guiando a própria escadaria aqui, que é esse framework. A ideia dele foi mostrar isso. A gente está aumentando o lucro do nosso negócio com pequenas decisões. Então a gente já tem o produto estabelecido, a gente já tem os pré-requisitos, a gente já sabe que vai fazer abordagens consultivas, a gente já reativa a base e a ascensão, o crescimento, o retorno financeiro, ele é automático. Automático no sentido de ele é gradual, na verdade, né? Não é automático, ele é gradual. Ele vai acontecendo de forma devagar, só que ele vai aumentando o seu lucro cada vez mais, de modo que ele fica mais completo. O seu negócio ele fica completo. Então, essa é a estratégia que você deve aplicar no seu negócio. Se você quiser entender um pouquinho mais, quiser um exemplo prático de ascensão de clientes, escreva aqui nos comentários logo abaixo aqui, para que eu possa trabalhar um próximo vídeo e trazer para vocês diversos exemplos de ascensão de clientes.